Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Aqui é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje o nosso canal, o Tesouro Católico, ele quer responder à pergunta que foi feita por uma irmã evangélica chamada Carla Araújo. Ela pergunta: professor Leonardo, fala para mim sobre pecado. Existe pecado grande, pecado pequeno? Na linguagem deles, pecado, pecadinho, pecadão? Existe isso? Bom, mas antes de responder essa pergunta da Carla, que também pode ser a sua dúvida, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, que você já deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo. Muito importante, irmão e irmã, você ser um divulgador também, um evangelizador. Sim, você também pode ser um evangelizador quando você repassa essas formações católicas para outras pessoas que fazem parte das suas redes sociais. Muito bem. Bom, respondendo a essa pergunta da Carla, a gente sabe, irmãos, que no meio protestante, a questão do pecado, ele é uniforme. Na visão deles, todo pecado é igual diante de Deus, todos os pecados são igualmente culpáveis diante de Deus e por isso não pode se falar em pecados leves, pecados graves. Tudo é pecado. Baseando-se, talvez, naquilo que São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Bom, mas essa afirmação protestante, ela não se sustenta diante da doutrina católica, diante do ensinamento dos santos, diante daquilo que foi a doutrina de sempre e diante do próprio ensinamento bíblico, não se sustenta. É claro que, logicamente, nós podemos chegar à conclusão e chegar à resposta disso. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu roubar o seu celular e eu pegar, entrar na sua casa, matar os seus pais, estuprar as mulheres da sua casa? Seria a mesma coisa, o mesmo grau de pecado? Será que diante de Deus, uma pessoa que mata, estupra, ela cometeu o mesmo crime de que uma pessoa que roubou um celular? Será? Bom, é claro que não. A própria lógica nos diz que não. O bom senso diz que não. E diante de Deus também não é assim. Diante de Deus existem pecados muito mais graves que exigem que exigem da justiça divina um tratamento totalmente diferenciado. E é isso que a doutrina católica nos ensina. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Isso é claro e tem que ficar muito claro. Todo pecado é uma ofensa ao Senhor. Mas existem pecados que não levam para a morte, que é o que nós chamamos na Igreja Católica de pecados veniais, ou seja, pecados facilmente desculpáveis, daí a palavra venia, daí de desculpa. E existem os pecados mortais, aqueles pecados que matam a vida na graça, na nossa alma, que nos fazem réus verdadeiramente de morte e que, se morrermos nesse estado, seremos condenados ao inferno. A própria Bíblia nos diz isso. Eu quero pegar agora com vocês um texto que está na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Veja o que está escrito no texto sagrado. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. É isso que São João está ensinando. Existem pecados que levam à morte, mortais, e existem pecados que não levam à morte, pecados veniais, que não devem, por isso, ser desconsiderados, porque eles enfraquecem a graça na nossa alma, e se uma pessoa costuma cometer muitos pecados veniais, ela favorece com que sua alma tenda a logo cometer um pecado mortal. Então nós devemos ter um cuidado também com os pecados veniais. Mas o fato é que na própria tradição bíblica essa divisão é feita. Se você vê, por exemplo, no livro do Êxodo, quando o povo judeu eles fazem aquele bezerro de ouro para adorar, Moisés vai dizer para eles que eles tinham cometido um grande pecado diante de Deus. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, um anjo arrebata o profeta, leva o profeta e faz o profeta ver o templo, e lá nessa visão o anjo mostra para o profeta os pecados daquele povo da época e fala: verás pecados ainda maiores, ou seja, pecados mais graves. O Senhor Jesus, também no seu evangelho, ele vai dizer que existe o pecado contra o Espírito Santo, que esse tipo de pecado não há perdão.
Quem pecar contra o Filho será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, o próprio Senhor faz uma diferença, uma distinção entre pecados. De fato, todo pecado é uma ofensa a Deus, irmãos, mas nem todo pecado leva à morte. Existem pecados mortais e existem pecados veniais. Então a doutrina protestante que fala que todo pecado é igual não é correta, não se sustenta nem mesmo diante de uma análise muito até rasa da Sagrada Escritura. A própria Sagrada Escritura traz bem essa distinção entre pecados mortais e pecados veniais. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que é um tipo de pecado que vale a pena fazer um vídeo próprio para ele. Por quê? Porque há muita confusão em relação a isso. Existem pessoas que acham que pecado contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo e isso já é pecado mortal, não tem perdão, porque Deus não perdoa. Calma, não é bem assim. Se Deus é igual, né? Deus são três pessoas, existem três pessoas igualmente gloriosas, igualmente poderosas, igualmente eternas, sumamente eternas. Então, como é que pode pecar contra o Pai e ter perdão, pecar contra o Filho e ter perdão, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Como é que acontece isso? Três pessoas na Santíssima Trindade, pode-se pecar contra duas delas enquanto a terceira não pode? Então eu já deixo uma promessa para você, eu farei um vídeo só para explicar bem detalhadamente o que é de fato o pecado contra o Espírito Santo, de acordo com a doutrina católica, principalmente baseando-se em Santo Tomás de Aquino. Diante da pergunta não feita pela Carla, minha irmã, existe sim pecados leves, pecados mortais, nem todo pecado leva à morte, a palavra de Deus sustenta isso. Então, quero agradecer a você, irmão evangélico que acompanha nosso canal, e que você possa aprender verdadeiramente com o espírito de humildade, sempre buscando a verdade. E a verdade é essa: existem sim pecados veniais e pecados mortais. Salve Maria Imaculada.